que Deus não vai conseguir fazer em 2024. Serei bem objetivo em cada uma delas, irmãos, porque são 12, não são 4. Mas, a princípio, amados, eu sei que sou estranho, sou contraditório, mas os amados com certeza vão entender aquilo que o Espírito do Senhor quer ministrar ao coração dos irmãos. E a primeira delas, que o Senhor ministrou ao meu coração, é que Deus, em 2024, Ele não vai conseguir se enjoar da sua voz. Em 2024, o Deus dessa casa, dono desta igreja, Ele não vai conseguir se enjoar da sua voz. O salmista, em um momento de aflição e angústia e dor, e esse é o plano de fundo, né, para a maioria dos salmos, é um cenário de dor, de aflição, e é nesses momentos que nascem as orações mais originais, né? É nesses momentos que a gente derrama as lágrimas mais sinceras. E nesse momento, em um cenário desse que ele estava vivendo, ele vai dizer: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Sabe, amados, são cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus, Ele identifica a tua voz. O Deus que identificou a voz de Jonas quando ele estava no ventre de um peixe no fundo do oceano, e Ele vai chamar aquele ambiente de inferno. O Deus que identificou a voz de Jonas, Ele ouve a tua voz. O Deus que identificou a voz de Pedro quando esse estava sendo submergido pelas ondas em meio à tempestade, em meio ao barulho das ondas, o barulho dos trovões, Jesus identifica a voz de Pedro e estende a mão e traz ele para cima e leva ele de volta para o barco, andando sobre o mar. Esse Deus, Ele identifica a sua voz. Ele conhece a sua voz. Mas Ele não só conhece a sua voz, como Ele não se enjoa da sua voz. Deus não se enjoa de ouvir você contar para Ele o que Ele já sabe o que você vai contar. Deus não se enjoa quando você vem com uma novidade, uma notícia que chegou e que para Ele já é velha, porque Ele sabe tudo. Sabe, Deus não se enjoou, amados, da voz de Abraão, quando esse se pôs diante do Senhor, começou a interceder por Sodoma e Gomorra. E Abraão foi insistente, e quando o Senhor enfim livra Ló daquela destruição e do caos em Sodoma, a Bíblia faz questão de dizer: e o Senhor se lembrou de Abraão. O Senhor se lembrou da voz de Abraão, e por amor a Abraão Ele enviou livramento na casa de Ló. Esse Deus não se enjoava da voz de Daniel. Quando a Bíblia nos mostra, amados, e a história confirma que por mais de 8 décadas ele viveu na Babilônia e todos os dias, apesar das suas tarefas de ser um homem cheio de compromissos, ele entrava para o seu quarto e com a janela aberta para Jerusalém, ele clamava ao Senhor. Esse Deus não se enjoou da voz do salmista, quando em meio à sua angústia ele clamava por socorro. Esse Deus não se enjoava da voz da profetisa Ana, registrada em Lucas 2, essa mulher que dia e noite clamava a Deus no templo. Esse Deus não se enjoou da voz da igreja, que quando Pedro estava preso na prisão, esperando a sua sentença de morte, a Bíblia vai dizer que a igreja, unanimemente, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, fazia contínua oração por Pedro, e o Senhor enviou um anjo na prisão, enviando o livramento. Esse Deus não se enjoou da voz de Paulo e Silas, quando também feridos numa prisão perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus, e depois de tanta espera, e depois de tanta dor, de repente veio um terremoto, não para matar, não, irmãos, para encerrar a trajetória deles, não para pôr um ponto final no ministério de Paulo, mas para abrir uma porta que precisava ser aberta. Entendo que o Senhor está falando com você nesta noite. Ele vai ouvir a sua voz, Ele vai atender o seu clamor, e de repente um terremoto vai acontecer, vai parecer que as coisas estão saindo do lugar, vai parecer que é o fim, mas um terremoto enviado por Deus, querido, não vem para te matar, não vem para interromper a tua história repentinamente, mas vem para abrir as portas que você precisa. Em 2024, irmão, o Senhor não vai conseguir enjoar
amado. Talvez você encerrou 2023 e você adentrou este ano um novo ciclo, mas clamando pelas mesmas coisas, precisando, irmãos, da mesma solução. Mas nesta noite o Senhor ministra ao nosso coração em 2024. Deus não vai se enjoar do seu voz. Ele não vai se enjoar de ouvir você contar para Ele aquilo que Ele já sabe que você vai fazer. Tiago, me diz mais alguma coisa que Deus não vai conseguir fazer em 2024. O Senhor não vai conseguir mentir para você. Tiago, tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Ele não consegue mentir. E por que Ele não consegue mentir? Porque o seu caráter o proíbe. Porque a sua fidelidade o proíbe. Nem se Deus quisesse mentir, Ele conseguia mentir. É por isso que Balaão vai dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E não se pode amaldiçoar um povo que Deus decidiu abençoar. Se Deus já liberou uma palavra sobre a tua vida, se Deus já liberou uma palavra de bênção sobre esse ministério, se Deus já profetizou algo sobre a tua casa, querido, não há maldição que possa, irmãos, impedir da bênção do Senhor ser concretizada na sua vida. Por que, Tiago? Porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tem alguma coisa que Deus não consegue fazer? Ele não consegue mentir. Só que a Bíblia também registra que em certa ocasião Deus, através do profeta Eliseu, chegou para uma mulher conhecida como a sunamita, e esta não podia ter filhos, e seu marido era velho. E Deus, através do profeta, liberou uma palavra, uma profecia sobre o futuro e a casa daquela mulher, e disse: no tempo determinado tu abraçarás o filho. E aquela mulher, amados, ao ouvir essa palavra liberada, ela disse: não minta para tua serva. Por que, Tiago? Porque apesar de Deus não mentir, apesar do caráter de Deus proibir ele mentir, toda promessa de Deus parece uma mentira. Toda promessa de Deus parece uma mentira. Tiago, como é que eu vou perceber se uma promessa é de Deus? Um dos sinais é que ela tem que parecer uma mentira. Se a promessa é muito lógica, se a promessa cabe na tua caixinha, se a promessa é compatível com a tua matemática, não é de Deus. Porque promessa de Deus parece mentira. Promessa de Deus choca com as minhas evidências. Promessa de Deus vem na contramão do meu diagnóstico. Promessa de Deus não bate com o meu calendário. Promessa de Deus vem na contramão da minha capacidade humana. Mas nesta noite o Espírito de Deus trouxe aqui para te dizer: se é promessa, não é mentira. Pode parecer, mas se foi promessa de Deus, irmãos, não é mentira. Então que você saia daqui nesta noite com uma certeza: Deus não vai conseguir mentir para mim. E tudo aquilo que foi liberado sobre a minha vida, tudo aquilo que foi liberado sobre o meu ministério, tudo aquilo que foi liberado sobre a minha casa, vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. Tudo aquilo que o Senhor está liberando nesses 12 dias, irmão, de propósito, não é mentira, é promessa. E durante 2024 vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus não vai conseguir fazer em 2024? Deus não vai conseguir perder para o teu inimigo. Deus não consegue perder para o teu inimigo. Tiago, por que Deus não consegue perder para o meu inimigo? Porque a onipotência dele o impede. A soberania dele o proíbe. Porque Deus não consegue perder para o meu inimigo? Primeiro, porque Deus conhece todos os pontos fracos dele. Porque Deus não consegue perder para o meu inimigo? Porque Deus não tem ponto fraco. Porque Deus não consegue perder para o meu inimigo? Porque Ele é o Deus de Isaías 40. Que põe toda a água do oceano na ponte das suas mãos e pesa todas as montanhas da terra na sua balança. Porque Deus não vai perder para o meu inimigo? Porque Ele é o Deus de Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, ninguém impedirá. Porque Deus não vai conseguir perder para o meu inimigo? Porque Ele é o Deus do Salmo 46, que a partir do verso 6 vai dizer: Ele ergueu a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras que Ele tem feito
Quantos creem que Ele está conosco? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus não vai conseguir perder para o teu inimigo. Sabe por que Deus não perde o teu inimigo? Porque em certa ocasião, quando o Faraó estava oprimindo o povo de Deus no Egito, a Bíblia vai dizer que o Senhor começou a enviar pragas, e Faraó recorria aos seus magos, aos seus feiticeiros, para arrumar um antídoto para aquilo que Deus estava causando no império de Faraó. Em certa ocasião, amados, os feiticeiros de Faraó virou para ele e falou assim: não tem como parar isso aí não, não tem como dar jeito nisso aí não. E ele perguntou por que não tem como. Ele falou: porque isso aí tem o dedo de Deus. Sabe por que Deus não vai perder o teu inimigo? Porque o dedo dele parou o Egito. Sabe por que Deus não vai perder para o teu inimigo? Sabe por que os planos do Senhor não se frustrarão na tua casa, no teu futuro? Porque o dedo dele parou o maior império da época. Sabe por que Deus não vai perder para o teu inimigo? Porque ele não precisou nem levantar do trono. Ele nem precisou usar o braço inteiro. Um dedo dele parou o Egito. E os feiticeiros de Faraó falaram assim: isso aí tem o dedo de Deus. Agora imagina, irmão, se Deus botar nesta noite o dedo dele na tua causa. Imagina se nesta noite ele resolver botar o dedo dele nessa situação. Deus não consegue perder do teu inimigo. Então eu te convido nesta noite, querido, a transferir para ele as suas guerras. Eu te convido a transferir para ele os seus dilemas. Eu te convido nesta noite a entregar tudo a Ele. Descansa no Senhor, porque quando você verdadeiramente entrega para Ele, quando você verdadeiramente confia a Ele, você transfere a Ele, automaticamente você recebe descanso, você passa o peso para Ele. Nesta noite Deus está falando: entrega para mim, porque nessa peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Nesta noite vamos dar a palavra de Deus para a nossa vida, em 2024 e em todos os anos da tua história. Ele não vai perder para o teu inimigo. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, me fala mais alguma coisa que Deus não vai conseguir fazer em 2024. Eu disse aí, é bem objetivo. Deus não vai conseguir errar a receita. Deus não vai conseguir errar a receita. Sabe que Deus tem umas receitas meio inusitadas, né? Tem umas receitas de Deus que eu não consigo entender. Mas ainda bem que servo não é feito para entender, é feito para obedecer. Sabe, em certa ocasião, para adoçar as águas de Jericó, Deus usou sal. Em outra ocasião, para trazer vista ao céu de Siloé, ao invés de passar colina, ele passou primeiro lama. O Deus que não erra nas receitas, quando acabou o vinho na festa de casamento de Caná, o pastor ele fez os vinhos de uva. De maneira que, irmão, eu não entendo nada, eu ficava chocado. Sabe, amados, e muitas das vezes acaba o vinho, pode acabar o vinho no meio de 2024. Eu não vim trazer um evangelho barato aqui nesta noite, irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem o verdadeiro evangelho, tem frente e verso, tem dois lados. Então pode faltar o vinho, apesar de Jesus já estar naquela casa. Só que Jesus não manda você ir na feira procurar uva. Jesus não manda você ir na casa do vizinho dizer que acabou o vinho e pedir desesperadamente um cacho de uva. Jesus não mandou eles, os servos daquela festa, irmãos, ir num lagar ver se tinha mosto para fazer vinho. Ele falou: eu vou fazer um milagre usando o que você tem em casa. Mas, Senhor, não tem cacho de uva, não tem mosto, mas tem água. Sabe, querido? E servo obedece a receita de Jesus. Jesus virou para os servos e disse: ó, enche as talhas de água. Eles não entenderam nada, eles não entenderam a receita, pastor. Mas servo obedece mesmo sem entender. O mestre de sala, Jesus não contou, porque o mestre de sala às vezes acha que sabe mais de Jesus. O mestre de sala vem cheio de receita, falando: não é assim, Jesus tem que pegar vários cachos de uva. Mas glória a Deus que aqui não tem mestre de sala, o único mestre é Ele, e nós somos todos servos. Então não se assuste se a receita de Jesus contrariar a sua, não se assuste se a receita de Jesus for algo inédito, mas nesta noite Ele está dizendo apenas: obedece, porque eu vou fazer um milagre com aquilo que tem dentro da casa. Senhor, mas acabou uva, Senhor, mas acabou os cachos, mas ainda tem água, e nesta noite
noite o Senhor está falando: eu não erro nas minhas receitas. Sabe, irmão? Tiago, tem mais alguma coisa que Jesus não vai conseguir fazer em 2024? Ele não vai conseguir aprender algo novo. O Deus dessa igreja não vai conseguir aprender algo novo. Sabe, irmãos, que o nosso Deus, ele não consegue aprender. Tiago, isso parece uma heresia. O pastor puxar minha orelha. Mas sabe por que não consegue aprender? Porque quem já sabe tudo não tem como aprender. Porque na mente daquele que tudo sabe, não cabe aprender nada. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, amada, aquele que conhece a solução antes do problema, não tem como aprender nada. Aquele que conhece o teu fim antes de você sair do ventre da sua mãe, não tem como aprender nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que conhece a resposta antes da pergunta ser feita, não tem como aprender nada. Em 2024, Deus não vai conseguir aprender nada. Porque Tiago, ele já sabe tudo. Então, qual é o conselho da palavra de Deus para nós nesta noite? Por favor, não tente ensiná-lo. Desista da ideia de tentar ensinar aquele que já sabe tudo. Sabe, às vezes, irmão, nós somos tentados, não sei se você já passou por isso, eu passo direto. Às vezes a gente é tentado, pastor, a dar opinião para Deus, né? Falar, ó, meu plano é melhor, eu acho que o senhor não pensou nisso não, mas ele está dizendo, desista de me ensinar. Eu nunca precisei de conselheiro. É como ele disse para Jó: aonde estava tudo quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Eu não preciso de mentores, eu não preciso de comentaristas, eu não preciso de professores, eu não preciso de conselheiros. O Deus que já sabe tudo, o Deus que tem a solução antes do problema surgir, o Deus que conhece o futuro antes do começo começar. Ah, irmão, nessa noite ele está dizendo: em 2024 eu não vou precisar aprender nada, porque eu já sei tudo. Ah, eu sei aquilo que você não sabe, eu sei aquilo que você não vê, mas nesta noite ele está dizendo: apenas confia, apenas entregue para mim, apenas me adora, apenas continua na minha presença, apenas continua derramando lágrimas no meu altar. Porque eu sei como fazer. Sabe, em certa ocasião ele leva o profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Era um cemitério a céus abertos. E lá só tinha ossos sequíssimos. Ezequiel teve que rodear, não podia passar entre os ossos, porque qualquer esbarrão poderia quebrar os ossos. E Ezequiel não tentou fazer massagem dos ossos, porque a massagem dele ia quebrar os ossos. E o que ele fez, Tiago? Ele apenas profetizou a palavra de Deus. Nesta noite o Senhor está falando: deixe que a minha palavra vai tratar, deixa que a minha palavra vai fazer. Não tente fazer massagem nos ossos secos, porque você pode estragar tudo. Não tente fazer do teu jeito. Deixa que eu vou trazer. Deixa que eu vou prover. Deixa que eu vou abrir. Deixa que eu vou intervir. Deixa que eu vou restaurar. Deixa que eu vou curar. Deixa que eu vou restituir. Não tente do teu jeito. Do teu jeito a massagem estraga os ossos. Mas se você entregar para mim, se você apenas confiar na minha palavra, a minha palavra vai se encarregar de fazer e vai trazer vida aos ossos secos. Eu não sei como está o cenário da tua vida, eu não sei se é a sua casa, se é o seu ministério, se é as suas finanças, mas Deus nesta noite está falando através da palavra que está no seu altar. A minha palavra vai fazer, a minha palavra vai tratar, a minha palavra vai fazer cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, tem mais alguma coisa que Deus não vai conseguir fazer em 2024? O Senhor não vai conseguir brincar de ser Deus. Aleluia. Ele diz para a sua igreja: eu não sei brincar de ser Deus. Vocês sabiam que Deus não brinca? Deus trabalha. Isaías disse: desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus além do nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam.
Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele trabalha. Enquanto você serve, Ele trabalha. Enquanto você se entrega, Ele trabalha. Ah, querido, nesta noite Deus está falando, eu não brinco de ser Deus, eu trabalho. Sabe quando Deus me despertou para esse tópico específico? Eu estava no processo com Deus. E eu lembro que eu acordei de manhã e eu peguei meu café, fui rapidamente para a varanda. E eu sentei, irmãos, eu comecei a conversar com Deus. Na minha mente, eu falei com o Senhor, parece que eu estava brincando comigo. Você já passou por isso? Parece que Deus está brincando comigo. Eu não pedi para o Senhor prometer, o Senhor promete, agora só se esconde. Sabe, às vezes a gente passa por uns processos com Deus. Parece, tá? Parece. A tua alma, que as tuas emoções e sentimentos mentem, parece que está brincando. E quando o pastor eu falava isso com o Senhor, ele ministrou no meu coração, meu irmão, eu não sou criança e você está brincando. Eu não sou criança e você está brincando. E naquele momento o Senhor me levou a Jeremias 18, o olheiro trabalhando com barro mesmo. E o Senhor me trouxe uma memória da minha infância, que se lembra quando você era criança? Você brincava com a massa de modelar. Alguém brincou com massa de modelar aí? Você brincava com a massa de modelar. Só que o olheiro não brinca, ele trabalha lá. Se você fizer um recorte de uma criança mexendo com a massa, de um olheiro mexendo com o barro, parece. Dependendo do recorte, parece. Só que criança brinca, olheiro trabalha. Pode parecer que ele está brincando com o teu sentimento, ele está dizendo, eu só estou trabalhando com o cara. Pode parecer que eu estou brincando com o teu sentimento, mas eu estou forjando o meu vaso. Talvez em 2024 você vai passar por uns processos na mão do olheiro, porque às vezes ele trabalha por nós, ele trabalha em nós. Talvez você queria ouvir do altar nesta noite um Deus que só trabalha por você, que abre a porta, que responde rápido, que faz. E Ele trabalha por você. Mas tem vezes que Ele escolhe trabalhar em você. E quando é que alguém trabalha em mim? Quando nada disso acontece. Quando a porta não abre, quando a resposta tarda, quando a cura não chega. Mas esta noite Ele está falando, eu estou sempre trabalhando. Às vezes em você, às vezes por você, depois através de você. Mas eu estou sempre trabalhando. Eu não brinco, eu não sou mulher para brincar com teus sentimentos. Eu não sou criança para brincar de prometer. Nesta noite o Espírito de Deus está falando através da sua palavra. Deus não vai brincar de ser Deus, irmão. Toda palavra que está sendo liberada deste altar não é brincadeira de criança. É palavra de um Deus fiel, é palavra de um Deus justo, é palavra de um Deus sério, um Deus que não brinca com a sua palavra, mas que vela, que fica acordado até fazer ela cumprir. E nesta noite Ele está dizendo, em 2024, eu não vou brincar de ser Deus na tua vida. Se eu entrar na guerra, não vai ser para brincar, vai ser para vencer. Se você transferir a causa para mim, eu não vou brincar com ela. Eu vou trabalhar de verdade, eu vou trabalhar sério. E a boa notícia, irmão, é que esse Deus não se aposenta. Ele não se aposenta, ele não fica inválido, ele não fica velho. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Ele continua forte, ele continua poderoso, ele continua fiel, ele continua no controle de todas as coisas. E ele continua te amando. E ele continua se importando. E ele continua sem se enjoar da sua vida. Louvado seja o nome. Tiago, tem mais alguma coisa que Deus não vai conseguir fazer em 2024? Deus não vai conseguir amar se ofender com a sua sinceridade. Deus não vai conseguir se ofender com a sua sinceridade. Sabe? 2024 são 12 meses, né? Muita coisa a gente vive em 12 meses. Daqui a alguns dias a campanha acaba, né? E é normal que você passe por momentos difíceis. É normal que em algum momento o êxtase da campanha, né, passe. E quando você estiver nas caladas da madrugada,
seu único companheiro fosse o travesseiro, humanamente falando, visivelmente falando, porque já foi ministrado de Deus, que Ele está conosco a todo momento. Talvez você vai ter momentos difíceis, momentos que você vai se sentir frágil, momentos que você não vai conseguir sorrir, porque quem sente dor dificilmente sorri. Quando está doendo é difícil sorrir. Mas tenha certeza, Deus não vai surpreender com a sua sinceridade. Tiago, da onde você está tirando isso? Dos salmos. Os irmãos já pararam para pensar que os salmos são cânticos de adoração? A maioria deles eram orações que foram transformadas em cânticos. A harpa cristã dos judeus. Mas você já reparou que apesar de o conteúdo dos salmos ser adoração pura, há palavras de fé, mas há palavras de desânimo. Há palavras de gratidão, mas há palavras de lamento. Há elogios a Deus e queixas. Mas todas essas palavras eram recheadas de sinceridade. Então eu entendo que o que faz você ser um verdadeiro adorador não são palavras bonitas, são palavras sinceras. E já foi ministrado nesta noite sobre sinceridade, sobre servir a Deus com verdade. Sabe, então Deus não vai se ofender com a sua sinceridade. Quando você não conseguir sorrir porque está doendo, Ele não vai se ofender. Quando Neemias chegou diante do rei e ele foi levar vinho ao rei, essa era a missão dele, e vinha assim de alegria. Então ele estava levando alegria ao rei, mas ele estava chorando por ele. Depois que ele recebeu o relatório, ele continuava, pastor, alegrando ao rei, levando satisfação ao rei, mas por dentro ele estava triste. Talvez você entrou aqui nesta noite e veio alegrar o teu rei. Você veio alegrar, fazer ele sorrir, mas talvez você entrou aqui com o coração triste. Mas assim como Neemias, você pode se abrir por ele, porque o rei não se ofendeu com a sinceridade de Neemias. Sabe, querido Tiago, com quem Deus se ofende? Com a minha hipocrisia. Com a sinceridade do salmista ele se ofendia, mas com a hipocrisia, irmão dos fariseus, que estava lá na praça, né? Cheio de performance, mas era hipócrita. E Jesus disse: só honra com os lábios. Tiago, tem alguma coisa que Deus não vai conseguir fazer? Ele não vai conseguir se ofender com a sua sinceridade. Então seja sincero, seja verdadeiro diante de Deus. Quando estiver doendo, fala que está doendo, porque Ele é a cura, Ele tem um remédio.